Revelado. O impacto incrível do milionário viúvo após o tocante pedido da menina de rua. Carlos olhava pela janela da sua mansão iluminada no subúrbio do Rio. A vista da praia ainda tão bela, mas já não tinha o mesmo encanto. A brisa do mar não conseguia levantar o peso que ele sentia no peito. Desde a morte da esposa, sua vida tinha se transformado em um labirinto de solidão. Os corredores da mansão ecoavam com os ecos de risadas passadas, e agora, seu silêncio era um grito desesperado. Um dia ensolarado, enquanto sua mente vagava por memórias dolorosas, algo inesperado aconteceu. Uma pequena figura apareceu em seu campo de visão. Era Ana, uma menina de rua com cabelos desgrenhados e roupas remendadas, que, apesar da aparência frágil, tinha um sorriso que iluminava até o dia mais nublado. Ela se aproximou, interrompendo seus devaneios. Senhor, você pode me ensinar a ler? Um dia quero ser como você, disse com um olhar que misturava esperança e determinação. As palavras dela atingiram Carlos como um raio, despertando nele algo que ele pensava que estava morto. À primeira vista, ele hesitou. O que uma menina como Ana poderia querer dele, um homem sufocado pela culpa e tristezas? Mas, ao olhar nos olhos dela, algo mudou. O desejo de preencher o vazio se acendeu, como uma chama que finalmente encontrou oxigênio para arder. Ele concordou, e assim começou uma jornada que desafiaria tanto a vida de Carlos quanto a de Ana. As aulas de leitura se tornaram um espaço sagrado, um refúgio em meio ao caos. Ana mostrava-se uma aluna aplicada, mas não sem dificuldades. No bairro, as olhadas de desprezo e as palavras maldosas de alguns vizinhos eram constantes. O que um milionário e uma menina de rua têm em comum, diziam. Carlos sentia seu coração apertar, não apenas pela dor que Ana carregava, mas pela própria realidade que o afastava de seu filho, que se sentia como um estranho dentro de casa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que os meses se passavam, os progressos de Ana nos estudos traziam não apenas mudanças na vida dela, mas também forçavam Carlos a confrontar suas próprias escolhas, seus medos e sua dor. Cada página que ela desbravava, cada palavra que ela dominava, parecia livrá-lo de um pouco da solidão que o aprisionava. Mas então, um dia, a realidade se impôs de forma abrupta. A situação na família de Ana ficou insustentável, trazendo à tona uma crise que a ameaçaria. Carlos se viu dividido entre ajudar a menina que havia se tornado parte dele e o filho que sentia que a cada dia estava mais distante. A pressão estava crescendo, e Carlos sentiu o peso da responsabilidade se tornando quase insuportável. Ele precisava decidir rapidamente como agir em um momento onde o futuro de uma menina estava em suas mãos e sua própria redenção como pai estava em jogo. A pergunta ecoava em sua mente. Será que a solidariedade poderia realmente mover montanhas, ou seria apenas um sonho distante? A comunidade olhava ansiosa e o destino de Ana aguardava uma decisão. O que Carlos escolherá? Carlos sentia o coração acelerar. Ele estava em sua biblioteca, rodeado de livros, mas não conseguia se concentrar. As notícias sobre Ana o assombravam. O pai dela havia voltado a beber, em uma explosão de raiva, decidiu expulsá-la de casa. As palavras de Ana, quando ela contou a ele sobre a situação, ecoavam em sua mente. Eu não tenho para onde ir, senhor. Eu só quero estudar. Ele olhou pela janela, a praia parecia tão tranquila, e, no entanto, sua vida estava em um turbilhão. O que fazer? Na mente dele, um embate feroz ocorria. De um lado, seu filho, Lucas, que estava cada vez mais rebelde, atraído por más companhias e a solidão que crescia entre eles. Do outro, uma menina que, apesar de toda a adversidade, trazia luz e esperança. Como poderia deixá-la na rua? Com um suspiro profundo, Carlos decidiu que precisava ir até a casa de Ana. Ele não a conhecia muito bem e, sim, era um risco. Mas a necessidade de agir o consumia. Antes de sair, olhou para a foto da esposa na mesa. Eu sei que você gostaria que eu fizesse o certo, murmurou. Ao chegar à comunidade onde Ana vivia, ele se deparou com a dura realidade. Ruas estreitas, muros pichados e a presença constante de pessoas que se esforçavam para sobreviver. Carlos se sentiu pequeno, como se a mansão que o isolava do mundo agora fosse um peso em suas costas.
Ele percorria as ruas, os olhares desconfiados dos moradores faziam seu peito doer. Ouvia sussurros, o milionário estava por ali, e as perguntas sobre o que ele fazia naquele lugar permeavam o ar. Mas Carlos não se importava, seu foco era Ana. Finalmente, avistou a casa simples onde Ana morava, com a pintura descascada e uma porta de madeira quase caída. Ele bateu, seu coração batendo forte. Momentos depois, Ana apareceu, mas a tristeza em seu olhar dilacerou Carlos. — O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, surpresa. — Eu vim te ajudar, Ana. Não posso te deixar na rua, ele respondeu, sem pensar duas vezes. A menina hesitou. Era comum que promessas fossem feitas por pessoas com boas intenções, mas logo se dissipassem. — Você tem ideia de como é minha vida? Ninguém se preocupa de verdade, retrucou, o desespero transparecendo no tom de sua voz. Só me dá uma chance de mostrar que sou diferente, ele pediu, tentando controlar a emoção. Podemos encontrar um jeito de você ficar segura e continuar estudando. Os olhos de Ana brilharam por um momento, mas logo a dúvida tomou conta novamente. Carlos se sentou na escada da casa e, ao seu lado, começou a contar sobre os valores que a leitura havia lhe ensinado, sobre a importância de acreditar em si mesmo e sobre como ele próprio estava buscando se redimir. A conversa se estendeu, e aos poucos, os muros que Ana construíra começaram a desmoronar. Mas ao mesmo tempo que ele tentava salvá-la, Carlos sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Lucas, marcada por raiva e revolta. — Onde você está? Você é um pai ausente. Um nó se formou na garganta dele. O que deveria fazer? Ana olhou para ele, aguardando resposta, e ele percebeu que sua escolha poderia mudar o curso de suas vidas. Dividido entre dois mundos, Carlos segurou a mão de Ana, decidindo enfrentá-los juntos. Mas enquanto isso, a sombra da desconfiança ainda pairava na mente dele. E assim, com frio na barriga e a dúvida atormentando sua consciência, Carlos se preparou para seguir um caminho que poderia não só impactar a vida de Ana, mas também reconstruir o relacionamento com o filho. Ele respirou fundo e perguntou: — Você confia em mim? A resposta de Ana poderia ser a chave para a salvação, mas ao mesmo tempo, o peso da rejeição de Lucas o fazia hesitar. A tensão estava no ar, e a escolha de Carlos ecoava mais forte do que nunca. Como ele resolveria essa equação tão complexa? Carlos observou Ana enquanto ela ponderava sua pergunta. O olhar dela ia e voltava entre sua mão e o chão. Ele percebeu o receio e as cicatrizes que a vida lhe impôs. O peso da desconfiança era evidente. Eu não sei, Ana finalmente respondeu, a voz trêmula. É difícil confiar em alguém quando tudo ao seu redor está quebrado. Ele sentiu o coração apertar. Era a verdade. Em um mundo repleto de promessas não cumpridas, o que ele poderia dizer que fosse capaz de mudar a história de Ana? O que ele poderia fazer que não fosse apenas mais uma palavra vazia? Eu entendo que seja difícil. Eu não sou perfeito, e meu mundo também tem suas dores, Carlos disse, tentando encontrar o caminho certo das palavras. Mas sei que, juntos, podemos encontrar uma solução. Pode ser que eu não te conheça bem, mas eu quero realmente ajudar. Aceite isso como um primeiro passo. Ana olhou nos olhos dele, procurando sinceridade. Carlos sentiu um impulso na alma, uma vontade incontrolável de protegê-la, como um pai cuidaria de uma filha. Será que isso era amor? Ou apenas a necessidade de fazer o bem? A pergunta o deixou inquieto. Meses atrás, eu teria dito que isso não era uma opção. Que as coisas nunca mudariam, Ana disse, a expressão suavizando ao falar. Porque você, um homem como você, estaria aqui, comigo. Porque vi um brilho em você que não se apagou, mesmo nas piores situações. Apenas por isso, ele respondeu, movido por uma força interna. E mulheres como você são faróis em meio ao nevoeiro. A luz que você tem pode iluminar o caminho de muitos. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana. Carlos a viu, mas mantinha calma, respeitando seu espaço e sua vulnerabilidade. Era um momento tenso, onde a sinceridade se fazia sentir. Se você realmente quer me ajudar, então, eu aceito, Carlos, ela disse com um pequeno sorriso. Mas o que você vai fazer com Lucas? Ele vai se sentir traído. Carlos se sentiu mais apreensivo apenas ao ouvir o nome do filho. Como seria sua reação ao saber que ele ajudaria uma menina de rua? A relação deles era fragilizada por juras desfeitas e momentos de ausência. Ele sabia que teria que enfrentar essa realidade. Lucas precisa de mim, assim como você, ele confessou, a voz embargada. E ainda que eu tenha falhado como pai,
Vou lutar para mudar isso. Não quero perder mais tempo. Com a mão de Ana entrelaçada à sua, Carlos fez uma promessa silenciosa. Ele não seria apenas um homem dividido, mas um pai que lutaria para juntar as peças. Agora, com Ana ao seu lado, ele decidiu que o próximo passo seria encontrar uma forma de trazer a garota para sua casa. A ideia o assustava. Imaginou Lucas questionando, fazendo perguntas difíceis, talvez até se revoltando. Mas a coragem crescia dentro dele. Não poderia deixar outra vida se perder por medo. Ana, Carlos começou, decidido. Vou te levar para um lugar seguro. No próximo sábado, vamos juntos escolher alguns materiais para o seu estudo. Os olhos dela brilharam mais uma vez. Essa esperança, esse fragmento de luz que ele viu, catalisaria algo transformador. Mas ele percebeu que a tarefa não seria fácil. A questão de Lucas ainda pairava sobre eles. Como ele enfrentaria o filho? O que Lucas diria ao descobrir? E como Ana se adaptaria ao novo ambiente? Um turbilhão de perguntas sem resposta encheu sua mente, e ele percebeu que, ao abrir as portas de sua casa, não só traria Ana para dentro, mas também enfrentaria o caos emocional que perseguia sua família. Carlos respirou fundo, pronto para o desafio. O que poderia dar errado agora? As inseguranças internas tão grandes quanto os problemas externos. Ele sentiu que a história deles estava só começando a se desdobrar, e essa escolha não seria apenas sobre Ana, mas também sobre redescobrir seu papel como pai. E enquanto caminhavam juntos, ele sabia que, numa ponta de esperança, havia uma chance de reconstruir o que estava quebrado. Mas seria a confiança e a união deles fortes o suficiente para resistir às tempestades que estavam por vir? Carlos não conseguia parar de pensar nas palavras de Ana enquanto caminhava de volta para casa. O que ela havia dito o acompanhava como uma sombra, e, em sua cabeça, ecoava a pergunta que ele ainda não tinha resposta. Como Lucas reagiria? A incerteza pesava mais do que a expectativa da ajuda prometida a Ana. Ao entrar em casa, sentiu o ambiente moldado pela solidão e pelas paredes carregadas de silêncios. A ausência de Lucas, que tinha ido a um passeio com amigos, lembrava o espaço que antes fora cheio de risadas e brincadeiras, antes das brigas e desentendimentos. Ele olhou para o sofá, onde Lucas costumava se jogar depois da escola, e um desejo de reconciliação lhe apertou o peito. A imagem de seu filho frustrado e angustiado por conta de suas falhas o consumia. Enquanto isso, Ana estava em seu pensamento. A inclusão dela em sua vida e a de Lucas representava uma mudança drástica. Carlos não sabia como seu filho reagiria. E se Lucas a visse como uma ameaça? Olhando ao redor, percebeu que ainda tinha muito a fazer. Mais do que móveis ou coisas materiais, precisava reconstruir a confiança que havia se perdido entre pai e filho. No dia seguinte, Carlos decidiu agir. Pegou o carro e dirigiu até o bairro de Ana, determinado a buscá-la. O sol brilhava intensamente, o que fazia a cidade parecer renovada. Ele se lembrou do olhar de Ana quando aceitou sua ajuda. A esperança que se formou ali era um combustível forte. Ao chegar ao local onde Ana costumava ficar, Carlos teve uma sensação estranha. Ele não sabia se estava na presença de um milagre ou de um risco. Encostou o carro e saiu. O coração batia rápido. Ele a viu encostada em uma parede, observando as pessoas passarem. Assim que o avistou, seu rosto se iluminou, e ele sorriu. O brilho que Carlos havia visto antes era ainda mais intenso agora. Oi, Ana. Pronta para o nosso dia? Ele a cumprimentou com um sorriso, tentando transparecer otimismo. Eu estou, respondeu ela, um misto de ansiedade e animação. Você ficou mesmo sério quando falou sobre a casa. Carlos sorriu, mas havia uma fraqueza na voz que ele não conseguiu esconder. Sim, quero fazer isso acontecer. Mas precisamos conversar sobre Lucas. A entrada dele nesse nosso acordo é fundamental. Ana assentiu, e por um momento, o medo de ser rejeitada tomou conta dela. Sabe, eu não quero ser um problema para vocês. Se Lucas não quiser me conhecer, eu posso voltar para o que era antes. Não, você não vai voltar. Você merece uma chance, Carlos retrucou, com firmeza. Essa é a sua oportunidade de ter um lugar. E eu preciso que você acredite nisso. À medida que conversavam, Carlos começou a traçar a ideia de como seria trazê-la para casa. Havia algo redentor em seu gesto, mas as dúvidas ainda o consumiam. Perguntas pairavam sobre ele, como nuvens densas. E se Lucas não aceitasse Ana? E se ao invés de ser uma salvação, a presença dela trouxesse à tona mais raiva e mágoas?
Eles foram caminhando juntos, o clima meio tenso, mas Ana parecia mais confiante a cada passo. Carlos poderia sentir isso. Era quase palpável. Quando chegaram à loja de materiais escolares, a empolgação de Ana foi contagiante. Ela olhava as cores das canetas, sentindo o peso dos cadernos nas mãos, com um brilho nos olhos que o fez recordar de seu próprio filho quando viu sua cabeça cheia de sonhos infantis. Uau, Ana! Você realmente se importa com isso, não é? Carlos a encorajou. Sim, quero aprender e ter um futuro diferente. Só preciso de uma chance, ela respondeu, com a sinceridade de quem estava disposta a lutar para mudar sua história. Enquanto Carlos a observava, percebia que a esperança que ele pensava que estava oferecendo a ela, na verdade, também voltava para ele. Essa nova ligação estava renovando suas forças. Mas a pergunta que ficou naquele ar quente de verão ainda o atormentava. Como conviveria com Lucas e manteria a promessa para Ana? Ele não poderia mais adiar a conversa com o filho. Precisava ser honesto e compartilhar o que estava acontecendo. Ao chegarem em casa, o clima o aguardava. Cada passo que dava em direção à sala parecia mais pesado. E se o que ele esperava se transformasse em um pesadelo? Precisava estar preparado para o que viria. O que Lucas pensaria ao ouvir que uma menina de rua estava entrando em suas vidas? A ansiedade e o receio se intensificavam. Ele sentiu um frio na barriga, mas decidiu que não havia como voltar atrás. Seria aquele o momento em que a verdade se revelaria, mudando tudo? Assim que ele abriu a porta e viu Lucas sentado no sofá, o coração de Carlos acelerou. Era a hora de enfrentar o que estava por vir. Carlos respirou fundo, a mão suando na maçaneta. O silêncio dentro da casa era quase ensurdecedor, e o coração batia em um compasso acelerado, como se estivesse marcando o tempo da revelação iminente. Lucas olhou para ele com uma expressão neutra, mas havia um brilho de curiosidade nos olhos do garoto. Oi, pai, Lucas disse, sem se mover do sofá. A voz parecia mais um eco distante do que uma saudação calorosa. Carlos sentiu o peso da espera, como se o clima estivesse prestes a mudar drástica e violentamente. Oi, filho. Podemos conversar um pouquinho? A fala saiu quase como um sussurro, sufocada pela insegurança que estava tomando conta dele. Sobre o quê? Lucas perguntou, a desconfiança permeando cada palavra. Ele se levantou, os braços cruzados, como se estivesse se defendendo de um ataque que nem sabia que viria. Carlos hesitou por um instante, a imagem de Ana surgindo em sua mente. Sobre a Ana, a menção do nome provocou uma mudança instantânea na expressão de Lucas. O garoto se enrijeceu, o olhar passando de interesse para irritação. Ana? Quem é essa? Outra mulher? O que você está aprontando agora? Não é bem isso. Carlos começou, mas a frustração de Lucas era palpável. Ele parecia pronto para rebater qualquer coisa que o pai dissesse. Por que você não consegue simplesmente ficar quieto? Já não basta tudo o que aconteceu? Por que você tem que tentar consertar, ser o herói, fazendo tudo errado? Lucas praticamente gritou, o tom descontrolado. Carlos sentiu o golpe como uma lâmina afiada atravessando o peito. Aquela não era a conversa que ele imaginava ter. Ele apenas queria que Lucas entendesse. Eu só quero que você saiba quem ela é. Ela não é uma ameaça, Lucas. Ela é uma garota que precisa de ajuda e eu tenho esse desejo de ajudar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas parecia em conflito, massageando suas têmporas, o queixo tremendo de contenção. E você acha que me contar sobre ela vai melhorar as coisas? Assim, do nada, só porque você quer. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só preciso que você a conheça. Ela é diferente. Está tentando mudar de vida. Carlos falava com sinceridade, mas cada palavra parecia empurrá-lo para mais longe da compreensão do filho. Lucas riu, mas não havia alegria na risada. Era uma risada amarga, cheia de dor. Diferente. Você já parou para pensar que diferente pode ser uma má ideia? E se essa mudança não for boa o suficiente para você ou para mim? Carlos sentiu a frustração se transformar em desespero. Lucas, você não entende. O que aconteceu na nossa vida, na sua vida, não é culpa dela. Essa menina precisa de um lar, e eu quero que ela tenha oportunidade. Assim como você. E você acha que isso significa que eu vou simplesmente aceitar a Ana aqui? Acha que vou deixá-la entrar na minha vida sem mais nem menos? O olhar de Lucas estava chamejante, uma tempestade de emoções. Não é assim que eu vejo. Mas eu preciso de você ao meu lado.
Irei fazer tudo o que for preciso para que isso dê certo. Afinal, somos uma família, e precisamos nos apoiar. Carlos estava implorando, a voz embargada, tentando de todas as formas alcançar seu filho. Mas as palavras de Carlos não pareciam ter impacto. O silêncio se instalou novamente, mas ao fundo, Carlos percebeu um detalhe. Lucas estava agitado, seu olhar perdido, como se estivesse lutando com demônios que o pai não conseguia ver. Você realmente quer que ela venha morar com a gente? É isso mesmo que você quer? O coração de Carlos começou a acelerar, e um pensamento aterrador cruzou sua mente. E se Lucas não aceitado essa nova vida? E se a rejeição dele despedaçasse não só os laços entre pai e filho, mas também a esperança que ele tinha para Ana? Assim que Carlos abriu a boca para responder, a porta da sala se abriu, e uma sombra conhecida apareceu. Era Ana, hesitante, mas esperançosa. Lucas a olhou com uma mistura de incredulidade e raiva. Que cena se formaria agora? A verdade passaria a ser um divisor de águas ou um abismo entre eles? O clima carregava uma tensão palpável. O que aconteceria quando Ana entrasse na cena? Carlos não podia deixar de se perguntar. Seriam capazes de transformar suas vidas juntos, ou estavam à beira de uma separação irreversível? Carlos sentiu o estômago revirar. Ana estava diante deles, e tudo parecia congelar por um instante. O olhar dela vagou entre Father e Sam, e a inocência que ela emanava parecia desafiar a tempestade que se formava entre pai e filho. Oi, Ana, Lucas disse, a voz mais fria do que o ambiente. A menina hesitou um segundo, não sabendo como responder. Carlos podia ver seu coração apertado, como se ela estivesse percebendo que não seria bem-vinda. Oi, Lucas, Ana murmurejou, a voz trêmula. Desculpa, eu não queria interromper. Interromper? Você realmente acha que isso é a hora certa? Lucas respondeu, quase com desprezo. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Carlos suspirou, sentindo que precisava intervir, mas as palavras saíam travadas de sua garganta. Lucas, eu queria que você conhecesse a Ana. Ela não é como você pensa, filho. Como eu penso? Você a trouxe para nossa casa. Quem sabe o que mais você está fazendo? A ironia na voz de Lucas era clara, suas emoções turbulentas como um mar revolto. Carlos se forçou a manter a calma, mas a frustração o consumia. Ele desejava que Lucas pudesse ver além do que estava diante deles. Ela merece uma chance. Você não quer dar uma oportunidade? Apenas ouça o que ela tem a dizer. Ana olhou para Carlos, seus olhos grandes e vulneráveis. O olhar dela refletia uma mistura de esperança e medo, como se cada movimento, cada palavra pudesse decidir seu destino. Lucas, eu não quero causar problemas, Ana disse, o som quase um sussurro. Só queria uma casa, um lugar seguro. E não queria que você se sentisse assim. Os olhos de Lucas se afundaram em um misto de raiva e confusão. Ele estava cercado, como se estivesse lutando uma batalha interna entre o desejo de proteger seu mundo e a empatia que começava a brotar. Você não entende. O que aconteceu com a gente, tudo isso não é normal. Carlos respirou fundo. Era hora de abrir seu coração. Olha, filho, eu sei que tudo isso é difícil. Eu não espero que você aceite imediatamente. Eu só quero que você escute Ana. Ela tem uma história, assim como nós e talvez, só talvez, possamos ajudá-la a mudar o rumo dela. Lucas revirou os olhos, mas havia um pequeno tremor em sua voz. E se for um erro, pai? E se você estiver se enganando de novo? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada como uma aplicação emocional que ninguém queria tocar. Ana respirou fundo, como se preparasse para uma grande mensagem. Eu só quero ter uma chance. Uma chance de ser diferente, de ser melhor. Carlos viu o impacto das palavras de Ana em Lucas. Ele hesitou e, por um momento, entreabriu os lábios. A tensão estava no auge, cada segundo se arrastava, mas a expressão de Lucas suavizou-se levemente, ainda insegura, mas desviando-se do abismo de ódio que o consumia. Carlos, você realmente acha que ela pode se encaixar aqui? Não é só me chamar para um eu adorei e espera que tudo vai dar certo, certo? A vulnerabilidade começava a transparecer. Carlos, então, soube que a conversa tinha mudado, que havia uma pontinha de esperança. Só precisamos dar um passo. Lembre-se de como você se sentia quando estava perdido? Como você gostaria que alguém te ajudasse? Ana olhou fixamente para Lucas, e, por um instante, o mundo dele se entrelaçou de uma maneira inesperada. Cada um lutando as suas lutas, mas também buscando uma conexão.
O silêncio foi quebrado por um leve movimento. Lucas desviou o olhar e roeu os lábios, claramente refletindo. Carlos não sabia se Lucas estava ouvindo, mas o que se seguiu prometia mudar tudo. Talvez eu possa ouvir o que ela tem a dizer. Mas, e se isso não funcionar? A pergunta de Lucas ecoou em toda a sala, como uma nuvem carregada de incertezas. E, ao fundo, a porta se fechou com um estrondo, fazendo o coração de Carlos acelerar novamente. A entrada de Ana era só o começo, mas seria suficiente para despir as emoções? O que estava prestes a ser revelado mudaria completamente o rumo das vidas deles. Ana sentiu a tensão da sala como um peso sobre os ombros. A conversa flutuava como uma sombra, um nevoeiro denso que envolvia cada palavra que era pronunciada. Lucas estava em conflito, e isso era palpável. O ambiente era eletricamente carregado, e Ana, mesmo tão pequena, fazia o coração de Carlos bater com uma esperança cautelosa. Lucas, você pode se sentar e apenas nos ouvir? Carlos pediu, a voz um pouco mais suave, quase um sussurro entre eles. Ele desejava que a barreira entre pai e filho pudesse ser quebrada, mas sabia que levaria tempo. Lucas hesitou, olhando entre o pai e Ana. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que ouvir não era um sinal de fraqueza. Certo, mas não espero muito, disse, com a expressão endurecida, como se estivesse se preparando para uma batalha. Ana observou o movimento do corpo de Lucas, e mesmo nervosa, fez força para parecer confiante. Obrigada por me dar essa chance, Lucas. Eu realmente quero mostrar que sou diferente do que você imagina, ela disse, a voz hesitante, mas cheia de determinação. Carlos observou cada gesto da menina, os olhos dela brilhando como estrelas mesmo em meio à tempestade. Era um contraste perfeito, uma criança em busca de um lar e um jovem enraizado em suas inseguranças. Ele se lembrou das vezes que também se sentiu perdido, sem saber a quem recorrer. Era um momento de conexão que não poderia ser desperdiçado. Você não sabe o que eu passei, Lucas disse, a frustração transparecendo. Você não sabe como é ser deixado de lado, perder tudo e ter que recomeçar. Ana franziu os lábios, pensando. Eu não sei o que você passou, mas eu também tenho uma história. Não sou uma invasora. Eu só tentei sobreviver, respondeu, buscando acalmar a tempestade que a cercava. O que aconteceu comigo me feriu, mas eu não quero que isso defina quem sou agora. Eu quero mudar, e eu quero fazer amizades. Carlos sentiu seu coração doer. Como era difícil para Lucas entender que Ana também carregava pesos invisíveis. Ele sempre desejou que seu filho pudesse ver além do óbvio, que conseguisse abrir seu coração para alguém que só queria ser acolhido. Lucas olhou diretamente para Ana, e durante um segundo, seu olhar vacilou. E se eu não conseguir me abrir? E se você não der a mínima para nós e só estiver aqui por causa de sei lá, do que você precisa? Ana hesitou. Era uma pergunta dura, mas não queria se deixar abalar. Se eu não conseguir, prometo que vou embora. Eu só quero uma chance. Não quero mais viver nas ruas. O silêncio ficou pesado novamente. Carlos, sentindo a necessidade de apoiar Ana, lembrou-se das palavras que sempre motivaram. Às vezes um gesto simples pode mudar a vida de alguém. Ele se sentiu à beira de um abismo, mas a verdade era que não podia puxar seu filho para o lado dele apenas com suas palavras. O que estava em jogo era mais profundo. Lucas piscou, seu rosto refletindo confusão e ressentimento. Por que eu deveria confiar em você? Ana respirou fundo e respondeu com sinceridade. Porque, assim como você, eu também estou lutando. E eu não quero que você impeça que eu tenha algo que eu nunca tive, um lar. Essa declaração teve um peso que reverberou na sala. Carlos percebeu que aquela foi uma nova trégua em sua guerra familiar, mas ele realmente não sabia se isso seria o suficiente. Ele estava torcendo para que Lucas visse Ana não como uma ameaça, mas como uma pessoa que precisava de apoio. Talvez Lucas começou, a voz mais suave agora, como se estivesse tentando encontrar um caminho em meio ao nevoeiro denso. Talvez você mereça mais do que eu pensei. O coração de Carlos acelerou com a possibilidade de esperança. Poderia realmente ser o início de algo novo? Um novo começo para todos eles? E enquanto a tensão ainda estava no ar, a porta dos fundos se abriu novamente, revelando um homem que Carlos conhecia bem, mas que não esperava ver naquele momento. Carlos, precisamos conversar, o homem disse, interrompendo a conversa, o que prometia reviravoltas maiores e uma nova camada de complexidade para a história que se desenrolava. Carlos reconheceu imediatamente o homem que parou à porta. Era Jorge, um velho amigo de longa data, mas o tom urgente em sua voz fez o coração de Carlos disparar.
O que ele poderia estar fazendo ali? Não era o momento. Jorge, Carlos disse, tentando manter a calma. Você não pode simplesmente entrar assim. Jorge deu um passo à frente, seu olhar fixo no rosto tenso de Carlos. É sobre a Ana. Nós temos que conversar agora. O entendimento no olhar de Jorge fez a tensão aumentar, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Não havia tempo para perguntas. Lucas observou a cena, o rosto fechado. Ele não gostava das interrupções e sentiu que a conversa estava finalmente começando a tomar um rumo positivo. Olhou de Carlos para Ana, perguntando-se o que poderia ter a ver com ela. Carlos respirou fundo, fazendo um esforço para não se deixar levar pela inquietação. Vamos para a sala de estar, ele sugeriu, gesticulando. Precisava de um espaço onde pudessem conversar a sós. Ana tentou acompanhar, mas queria manter Lucas ali, perto dela. A decisão de não ficar isolada a apanhou desprevenida. Eu não quero sair, Lucas reclamou, cruzando os braços. Havia um conflito se acumulando em seus olhos, um medo de perder o contato com Ana. Carlos percebeu que era agora ou nunca. Lucas, apenas confie em mim, ele falou, a voz mais firme. Só preciso de 1 minuto. A expressão de Lucas mudou, mas ele finalmente acatou. Está bem, mas vou ficar escutando. Ele grunhiu e se afastou alguns passos, mas não tirou os olhos de Ana. Era um espetáculo de emoções mescladas, desconfiança, medo e uma pequena faísca de interesse que pingava lentamente. Na sala de estar, Jorge começou a falar assim que a porta se fechou. Carlos, você precisa saber que recebi algumas informações sobre a origem da Ana. Tem algo por trás dela que pode ser muito complicado. Carlos não conseguia processar tudo de uma vez. O que você quer dizer com complicado? Diga de uma vez, Jorge. O passado dela pode estar muito ligado a pessoas que não devemos brincar. Eu tenho medo das consequências, disse Jorge, o olhar sério. Tem algo a ver com uma família rica, uma herança perdida. Essas palavras ecoaram na mente de Carlos como um eco distante. Um calor começou a se formar em seu peito. O que isso significa para ela? E para nós? Ele queria proteger Ana, mas a sombra da preocupação tomou conta de sua expressão. Se as coisas forem como eu imagino, conseguir o que ela deseja pode colocar a família dela em perigo, e a sua também, Jorge afirmou, sem fazer rodeios. Enquanto isso, atrás da porta, Lucas não pôde evitar a curiosidade. O tom da conversa era muito intenso, e o que ele ouviu não parecia bom. A possessividade sobre o que sentia por Ana começou a doer. A ideia de que ela poderia ter um passado que emaranhasse sua vida apenas amplificava suas inseguranças. Ana, lenda mal ao fundo das vozes, sentiu um frio na barriga. E se tudo o que ela estava pedindo, todo o carinho que tentava construir, estivesse prestes a desmoronar? O que Jorge havia revelado não apenas complicava as coisas, mas a verdade emergente prometia um turbilhão de emoções. Ele sabia que precisava passar essa informação a Carlos com cuidado. Ele apenas não fazia ideia do impacto que isso teria na vida deles. Carlos tomou um fôlego, olhando nos olhos de Jorge. Devemos falar com a Ana. Se ela está realmente em perigo, precisamos proteger essa menina. A determinação em sua voz começou a se cimentar. Jorge assentiu, mas a incerteza no olhar dele deixava claro que algo maior se aproximava. As perguntas ficaram pulando na mente de Carlos. Quem era realmente Ana? E o que seus artistas poderiam querer? Antes que Carlos pudesse continuar, um barulho repentino irrompeu da porta de entrada, e a visão do garoto com os olhos fatomadores de Lucas se tornou uma súbita tempestade de decisões. O que seria aquilo? O que viriam a descobrir juntos? Carlos piscou, afastando-se do seguro terreno do diálogo com Jorge. O barulho que ecoou na entrada se intensificou, como se o próprio ar ao redor estivesse vibrando com ansiedade. Ele e Jorge trocaram olhares de preocupação, ambos se perguntando o que poderia ter desencadeado essa interrupção. A porta se abriu com um rangido, e um homem alto, de terno escuro, entrou, seu olhar firme escrutando cada canto da sala. Carlos sentiu a tensão aumentar ainda mais. O que ele queria? O homem não parecia alguém que estivesse ali por acaso. Havia uma aura de poder e domínio ao seu redor. Ana! Exclamou o estranho, como se sua presença fosse a chave para algo maior. Onde está ela? O tom exigente fez o coração de Carlos disparar. Ele se virou para Jorge, visivelmente perplexo. Quem era aquele homem? Lucas, por sua vez, não estava mais preocupado em ouvir.
Ele entrou na sala, seu olhar fixo no recém-chegado, a expressão uma mistura de intimidação e desconfiança. A presença do homem era opressora, e Lucas se posicionou entre ele e Ana, que permanecia atrás dele, pálida. Quem é você? Carlos perguntou, incapaz de conter a fúria que começava a borbulhar dentro dele. O que você quer com a Ana? Eu sou Ricardo, da família Silveira, respondeu o homem, com um tom que indicava que não tinha interesse em rodeios. Estou aqui para levá-la. O nome fez Carlos tremer. Os Silveira eram conhecidos, uma família de grandes riquezas e fama na cidade. Se aquele homem estava atrás de Ana, as revelações de Jorge sobre sua origem começavam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Levá-la? Para onde? E por que razão? Carlos questionou, tentando manter a voz firme, embora a ansiedade começasse a transformar suas palavras em um eco. Ricardo cruzou os braços, avaliando Carlos de cima a baixo. Ana é parte de um legado que não pertence a você. Há muito tempo, a família dela perdeu. Eu estou aqui para trazê-la de volta para casa, onde ela realmente pertence. As palavras de Ricardo lançaram um peso sobre todos na sala. Ana ficou paralisada, sem saber como reagir. Ela não tinha ideia que sua vida poderia estar entrelaçada com pessoas desse calibre. Você não pode levar ela, Lucas interveio, sua voz tremendo, mas determinada. Ela não pertence a ninguém. Ana é livre, e ela escolheu ficar aqui. Ricardo virou-se lentamente para Lucas, um sorriso sarcástico contornando seus lábios. Você acha mesmo que a liberdade dela é uma escolha? A família Silveira vai proteger o que é nosso. E Ana faz parte do que é nosso. Carlos olhou para Ana, que estava claramente abalada com a revelação. Ele poderia sentir a vulnerabilidade dela, como um manto pesado em seus ombros. Entre um desejo ardente de a proteger e a incerteza sobre o que realmente a aguardava em um retorno a essa família, a realidade começou a pesar sobre todos eles. Não, isso não pode estar acontecendo, Carlos pensou, a cabeça girando entre as informações e as emoções conflitantes. Como todos eles teriam que lidar com isso? Precisamos resolver isso de forma civilizada, Ricardo continuou, como se a fala dele fosse um comando, não uma sugestão. Vou dar a vocês um tempo para pensarem, mas não se esqueçam, Ana deve voltar. O clima mudou então, a pressão na sala era palpável. Jorge, mais de lado, observava atentamente, percebendo que uma batalha maior estava prestes a ser travada. O que Carlos faria a seguir? O que Ana realmente queria? Enquanto as perguntas cruciais pairavam no ar, uma coisa era certa. A realidade da vida de Ana estava prestes a ser moldada por decisões que transcenderiam o que eles estavam prontos para enfrentar. O que seria agora do futuro dela? E o que Carlos faria com essa verdade recém-descoberta? Carlos sentiu o chão desabar sob seus pés. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, um alerta ensurdecedor. Levá-la de volta, a família Silveira, o que é nosso. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, seu rosto uma mistura de choque e confusão. A presença opressora de Ricardo fez o coração dele disparar, e a urgência de protegê-la pulsou como um eco em sua alma. Você não pode levar a Ana. Carlos gritou, suas emoções fervendo. Ela não é um objeto a ser devolvido. Tem sentimentos, sonhos. Essa é a vida dela. Lucas, ainda firme à frente de Ana, se virou para o homem. Ela escolheu ficar aqui. Tem pessoas que se importam com ela. Estamos aqui por ela. Ele olhou para a menina, vendo a fragilidade em seu olhar, tentando lhe dar força, um apoio inesperado. Ricardo deu um passo à frente. Está na hora de entender que a vida dela não é uma escolha. Ela pertence à minha família e a verdade é que eles a perderam, mas não a esqueceram. E agora, isso muda tudo. Ele se dirigiu a Carlos, a sobrancelha erguida em desdém. Você pode ter boas intenções, mas não será capaz de impedi-los. O poder da família Silveira vai muito além da sua capacidade de protegê-la. Carlos sentiu um nó se formar na garganta. Ele olhou para Ana, que ainda estava em silêncio, absorvendo a realidade de sua vida entrelaçada a uma família que parecia um monstro que queria lhe tomar de volta. Ana, o que você quer? O que você deseja de verdade? Sua voz saiu mais suave, quase um sussurro. Ela hesitou, olhando para o chão. Eu não sei. Eu só queria estudar, ter um lugar onde eu me sentisse segura. Não sabia que tinha uma família. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto jovem. Agora isso talvez tudo que eu construí não seja real. Você é real. Carlos exclamou. O que sentimos, o que você conquistou aqui,
não pode ser simplesmente apagado. Você tem um lar, uma nova história em construção. Ele sentiu uma onda de desespero, percebendo que a batalha não seria só contra uma família que a queria de volta, mas também contra as inseguranças que se levantavam na própria Ana. Lucas olhou para a amiga, sem saber como oferecer o apoio que desejava. Vamos lutar por você, Ana. Não deixe que eles atirem de nós. Não podemos deixar isso acontecer. Ricardo, observando a conexão entre eles, cruzou os braços e arqueou a sobrancelha. Vocês podem tentar, mas não conhecem o poder que eles têm. Eu não sou o vilão dessa história, estou apenas fazendo meu trabalho. A decisão não é minha. Estão apenas empurrando a Ana de volta para um mundo que ela já deveria ter pertencido. Essa é uma escolha que não vai depender de você, mas dela, Carlos disse determinado. Ana, você precisa decidir por si mesma. Você quer voltar para essa família? Ou lutar pela vida nova que começou aqui? Ana sentiu o peso das palavras. O calor das lágrimas torrenciais que escorriam pela sua pele. Cada parte dela lutava contra a ideia de voltar para um lugar que nem ao menos conhecia. Eu não sei. Tenho medo. Nesse momento, Carlos se aproximou dela, ajoelhou-se e a olhou nos olhos confusos. Não podemos decidir por você, mas tenha certeza de que somos sua família também. E lutaremos por você. O que for preciso. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Ricardo, à sombra da porta, observava cada movimento deles, mas havia uma determinação crescente na sala a cada momento que passava. Então, Ana respirou fundo e, com um brilho de coragem tímido em seus olhos, respondeu. Eu não quero voltar. Quero mais tempo aqui. Nessas aulas, nessas risadas, com vocês. O desejo de lutar pela vida que havia se construído se sobrepôs aos medos de uma família desconhecida. Carlos sentiu uma onda de alívio misturada à alegria. Ele se ergueu e olhou para Ricardo. Você ouviu? Ana escolheu ficar e isso é tudo que importa. Se ela deseja ficar conosco, você não pode interferir no que já é parte de sua vida. Ricardo arqueara a sobrancelha em desdém, mas Carlos não se deixaria intimidar. Se você quiser lutar, terá que passar por cima de mim. E eu também. Lucas gritou, sentindo a adrenalina crescer. Não vamos deixar que você a tome. A força do garoto estava ali, e o apoio se tornou um muro inabalável diante da intimidação. Ricardo olhou para a determinação que ali se formava, pensando sobre a força que emanava deles. Era uma batalha que ele não esperava. Está bem. Se está é a sua escolha, vou respeitar. Mas não esqueçam de que o passado da Ana pode voltar e você não podem evitar. O que está por vir pode trazer mais tempestades do que você imagina. Ele recuou um pouco, mas havia um aviso implícito no olhar. Assim que Ricardo saiu, a pressão que estava na sala assim como a tempestade se dissipou lentamente. Carlos olhou para Ana, cujos olhos agora brilhavam de esperança e determinação. Ele a abraçou forte, e nesse momento, todas as barreiras pareciam ruir, e o amor que estava prestes a florir entre eles se fortalecera. Lucas, observando a cena, sentiu o orgulho crescer dentro dele. Ele sabia que a escolha de Ana era um marco para todos eles, e a nova vida começava ali, coberta com desafios, mas repleta de amor e de pertencimento. Vamos buscar os materiais para estudar agora? Ele sugeriu, quebrando o silêncio que pairava e oferecendo um sorriso esperançoso. Assim saímos dessa confusão. Ana sorriu, a coragem retornando. E naqueles momentos, enquanto caminhavam juntos, Carlos percebeu que a verdadeira transformação não era só sobre Ana, mas sobre como eles se tornavam uma família. Com coragem, amor e esperança, todos estavam prontos para enfrentar o que o futuro lhes reserve. Agora, se você sentiu toda a emoção dessa história e quer acompanhar mais transformações assim, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você torce por essas mudanças. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Não espere nem mais um segundo para agir. Cada clique seu faz toda a diferença.